Boa noite, você que está no nosso programa Compromisso com a Palavra. Vamos adentrar em oração nesse momento maravilhoso e sublime que o Senhor preparou para nós. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, queremos te agradecer, meu Deus, por esta rica oportunidade de estarmos aqui neste programa para levarmos a tua palavra e para falarmos contigo. Abençoa, meu Deus, esta noite maravilhosa, dá vida, saúde, paz e prosperidade nesse início de ano 2023. A todos os meus amigos do TikTok, do Facebook e da Rádio 90,7 FM, do YouTube, todos os clientes da Bloco Sergipano, todos os congregados da Assembleia de Deus Água Viva, ali na rua principal do Sol Nascente, Jardim Campo Verde, Salvador. Deus abençoe todos que estão ouvindo a programação do Compromisso com a Palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, peço-vos que abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 2. Aproveite e pega seu copo com água, porque Jesus disse em João 7, 37, 38, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Se você tem uma enfermidade, uma causa impossível, saiba que hoje, nessa noite, Jesus é a água que sacia a tua sede e Ele é capaz de fazer um rio de água viva jorrar no seu interior. Esse rio vai jorrar bênção, benefícios, cura, milagres, prodígios, sinais e maravilhas, pois onde esse rio passa, o milagre acontece. Nós cremos, eu creio em nome de Jesus. Eu creio que o milagre na minha casa vai acontecer a partir de hoje. Eu creio que a cura, há mistérios para serem revelados através do poder da palavra nessa noite. Então somente creia na palavra, participe do programa até o final e você vai receber a tua vitória em nome de Jesus. No final você vai beber a água milagrosa e você vai receber o teu milagre em nome de Jesus. Amém? Vamos à leitura da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em João, capítulo de número 2, versículo do 1 até o versículo 12. Fala sobre as bodas em Caná, a água feita vinho. Diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estavam ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos. Para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhes Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima, e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala levou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam, os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Queridos, nessa noite nós vamos falar sobre o poder de Jesus Cristo em transformar as coisas. Ele é perito em mudar as estações, ele é perito em fazer do sobrenatural algo natural e do natural algo sobrenatural. Jesus tem o poder de todas as coisas.
Ele tem poder até de mudar pensamentos de pessoas. Sabe aquela pessoa que já se engessou no seu pensamento e diz assim: eu sou assim, e vou viver assim, e vou morrer assim. Até esse tipo de pessoas, elas podem mudar. Nessa noite nós vamos falar da mudança, de que Deus é capaz de fazer. Eu sei que há momentos na sua vida que você diz que não tem jeito, pois a pessoa já decidiu no coração dela que ela não vai mudar. Eu, por exemplo, estou vivendo um momento também parecido com esse, onde há alguém que falou para mim que não vai mudar. E eu estou crendo no poder da mudança, no poder da metamorfose. Metamorfos, que significa em grego mudança de estado. Jesus foi capaz de mudar água em vinho. E nós vamos ver como foi que aconteceu este primeiro milagre. É importante sabermos que o milagre ele não tem uma finalidade para Jesus de se apresentar como um milagreiro, um santo que veio fazer curas e ficar marcado na história como São Francisco de Assis, que foi chamado de Giovanni era o seu nome próprio, era Giovanni Bernardone no século XI depois de Cristo. Jesus não veio ser conhecido como Antônio Conselheiro do século XVIII, ali em XIX, na cidade de Canudos, na Bahia. Jesus não veio ser um milagreiro, um curandeiro, mas sim o Salvador do mundo. Ele tinha um propósito com estes sinais, que aqui em João é chamado de sinais, ou é chamado de sinal. Todo milagre que Jesus fazia não é chamado de milagre, é chamado de sinal. Quando nós falamos de sinal, lembramos de sinal de trânsito, sinalização. A sinalização, ela aponta para algo, ela transmite uma mensagem de advertência, uma mensagem como, por exemplo, no sinal de trânsito, no semáforo tem o vermelho, o laranja e o verde, tem significados, são alertas. Os sinais de Jesus são alertas para que a humanidade ia passar por uma mudança de lei para graça, de Antigo Testamento para Novo Testamento, de antes de Cristo para depois de Cristo. Haveria uma mudança na humanidade. O Cristo Jesus seria o sacrifício como o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então, os sinais que apontariam Jesus como Filho de Deus seriam os milagres feitos por ele com o propósito principal de provar que ele é Deus. Além disso, também ajudar pessoas a saírem do buraco, a saírem das suas doenças, suas enfermidades, como foi o caso do filho do oficial do rei, que Jesus curou de uma febre, do homem paralítico à beira do tanque chamado Betesda, que havia 38 anos. No capítulo de número 4, Jesus levanta esse paralítico como terceiro grande sinal. Jesus também vai multiplicar pães e peixes e alimentar uma multidão para dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus vai andar sobre as águas para dizer que ele é a água viva, que ele tem poder de andar sobre os problemas. E no capítulo de número 9, Jesus vai operar o sexto grande sinal, que é dar vista ao cego para dizer que ele é a luz do mundo. E no capítulo número 11 de João, ele vai ressuscitar um morto para dizer que ele é a ressurreição e a vida. Jesus aqui vai operar o primeiro grande sinal. Mas não era chegado o seu tempo. Por que Jesus vai dizer isto? Existem dois tipos de tempo, pelo menos na Bíblia. É o tempo Cronos, que é o tempo do homem. Em grego, Cronos significa tempo do homem,
tempo terreno. Mas existe também o tempo chamado Kairos. O tempo Kairos é chamado tempo de Deus. Nem sempre as coisas acontecem no nosso tempo. É o que eu tenho sempre pregado, tenho pouco vivido. Pois nem sempre aquilo que pregamos é o que nós conseguimos 100% vivermos. Porque a pregação não vem do homem, ela vem de Deus. Então quando nós pregamos, é Deus pregando para mim e para você. É Deus falando conosco. E eu tenho às vezes querido me apressar. Que as coisas aconteçam ao meu tempo. E elas não acontecem ao meu tempo. Por exemplo, eu marco um horário para pegar um ônibus. Chego no horário que ele passa, 7h15. Só que naquele dia, naquele horário, ele não vai passar porque o Cronos não é o dono do tempo. Quem é o dono do tempo está acima do Cronos e do Kairos. Então é no tempo dele, aquele ônibus pode passar 7h16 ou 7h20 ou 7h30, ele pode atrasar. Ele vai passar no tempo certo, porque o tempo certo é o Kairos. Jesus não estava no tempo de fazer um sinal aqui nessa festa de casamento. A Bíblia diz no capítulo 2 que ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. Havia uma festa muito bem organizada, porém, no final das contas ia faltar a provisão principal, que era o vinho. O maior motivador de uma festa na época que Jesus estava ali era o vinho. O vinho era sinônimo de alegria. Era como hoje na festa não pode faltar refrigerante. Se for uma festa de criança, se for uma festa de casamento, não pode faltar champanhes, cervejas, vinhos. Não podem faltar. Então não podia faltar e vai faltar, porque este casal que fez essa festa convidou gente demais e o que ele tinha era insuficiente para suprir as necessidades, a demanda dos convidados. Vinha gente de todos os lugares, montada no cavalo, montada de camelo, montada em jumentos, para virem para a festa de longe. E no entanto, o dono da festa deixou a desejar. Vai faltar o principal da festa, que é o vinho. Quantas das vezes nós colocamos as mãos além do nosso alcance? Meu sogro já dizia: não se coloca o chapéu aonde a mão não alcança. E o que mais se tem visto hoje são pessoas querendo colocar as mãos além do que a sua capacidade pode lhes promover. Foi assim o dono dessa festa. Acabou o vinho. E a mãe de Jesus estava naquela festa, estava Jesus também, e os discípulos de Jesus. Mas ainda não havia 12 discípulos. Somente em torno de 4 discípulos, a saber, Filipe, André, Pedro, Natanael, mais ou menos 4 a 5 discípulos, que foram os primeiros seguidores de Jesus, segundo João capítulo 1, versículo 35 a 51, como nós estudamos sobre a origem do cristianismo. Primeiro, João Batista leva André e João Evangelista até Jesus. André traz a seu irmão Pedro. No outro dia, Jesus vai até Filipe. Filipe vai até Natanael. E aí já temos o que? João, André, Filipe, Pedro e Natanael. 5 discípulos seguindo a Jesus. E estes 5 discípulos foram o profeta João Batista. Estavam nessa festa das bodas de Caná da Galileia. E é ali que Jesus vai operar o primeiro sinal. Mas ele vai dizer uma coisa muito intrigante, que não era chegado a sua hora. Por que que Jesus vai falar isso? Mas daqui a pouco a gente vai explicar.
E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. Capítulo 2, versículo 2. E faltando o vinho, versículo 3, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Quantas vezes na sua vida falta o vinho? O vinho é sinônimo de alegria. Quantas vezes na sua vida falta alegria? Na minha vida, às vezes falta alegria. Mas você sabe o que me faz continuar perseverando na obra de Deus? Não é porque não falta alegria. Falta. Às vezes falta alegria. Mesmo tendo tudo, ainda falta alegria. Porque Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. O bom ânimo, ele não vem da autoestima, de palavras de autoestima. A nossa pregação não consiste em palavras de autoestima, mas palavras vindas do alto céus, dos altos céus, vindas diretas do coração de Deus, porque nós temos a felicidade por causa da salvação que adquirimos na obra regeneradora de Jesus Cristo, pela transformação que Ele nos fez através do seu poder, é que nós temos a verdadeira felicidade. Pode nos faltar alegria, pode nos faltar realizações, somos seres insaciáveis, como disse Freud, Gestalt e Jung, os pais da psicanálise. Eles mostraram através da pirâmide das necessidades que a necessidade maior de autocompletude, ela é insaciável. A insaciabilidade do ser humano é constante. Sempre estamos incompletos. Se temos um par de sapatos, queremos ter 2. Se temos 2, queremos ter 4. Se temos um carro, é um carro do ano, queremos ter outro melhor. Sempre queremos ter algo maior e superior àquilo que nós temos. A insaciabilidade, muitas das vezes, é devido à nossa incompetência de não administrarmos nossos impulsos, os impulsos de consumismo, que nos leva a querer comprar tudo e ter tudo por impulsão. Eu sofro com isto, não neste sentido, mas em outros sentidos. Cada um tem suas dores. Se fôssemos falar das nossas dores, das nossas angústias, de querer ter o que não podemos ter, e sentirmos muitas das vezes inveja de alguém que tem isso, tem aquilo outro, a gente sente inveja e não conseguimos dominar a nossa inveja. É o caso desse casal aqui, que casou e convidou gente demais para a festa e agora está com vergonha porque faltou o vinho. Não queira ter além do que Deus lhe promove. O suficiente, já Deus te deu, está te dando. Peça a Ele, mas não faça sacrifícios além das suas forças. Comprar no cartão de crédito é querer adiantar o futuro, é querer ser o que você não pode ser. Comprar fiado, ficar devendo, botar as mãos pelos pés, é o que estão fazendo muitas das vezes. E depois fica clamando para que Jesus faça o milagre. Jesus pode fazer, mas a finalidade de Jesus não é isso. Muitas das vezes pessoas estão pagando o preço da vergonha por quererem ter o que não podem, porque estão extrapolando em seus impulsos de consumismo e de querer ter. Que o Senhor Jesus venha nos moldar diante do seu tempo e que venhamos aprender a administrarmos os nossos impulsos pelo poder do Espírito Santo. Nessa noite haverá não somente uma provisão especial para a tua vida, como também uma transformação do teu comportamento de dentro para fora, assim como Jesus vai transformar a água em vinho. Primeiro, Jesus vai dizer que não é chegado o seu tempo. Por quê? Porque não é como nós queremos. Se fosse pelo meu querer,
eu não estaria do jeito que eu estava, eu queria muito mais. Se fosse pelo meu querer, eu queria algo além disto. Eu não vou falar das minhas particularidades, pois elas pertencem a Deus, mas eu queria além, mas eu sei que não é chegada a hora, e eu estou na hora de Deus, eu não estou movido pelo meu tempo. E nós nessa noite estamos aprendendo isso através dessa palavra. A mãe de Jesus vai perceber a necessidade, vai sentir pena. É isso. A mãe de Jesus, com um olhar de amor, ela vê que falta vinho. O casal passa vergonha diante dos convidados. E ela vai dizer a Jesus: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher. Esse termo mulher não é um termo pejorativo para falar da sua mãe como uma simples mulher, mas sim tratando-a como Deus, para que a sua mãe não o enxergasse como apenas filho, porque lá na frente ela iria vê-lo morrendo. Então, para amenizar o sofrimento psicológico da mãe, ele passa a tratá-la como mulher, não no sentido pejorativo, mas no sentido de Senhor. E ele pergunta: o que tenho eu contigo? O que tenho a ver com o teu problema? O que tenho a ver com este problema? Não é da minha alçada fazer curas e milagres. Eu não vim para isto. Eu vim para outra finalidade. Eu vim para ser o fim das coisas, não o meio. Eu não vim para ser um mestre-sala, um fabricante de vinhos. Tem um nome do cientista que fabrica vinhos, agora não me foge a memória, mas Jesus não veio ser um fabricante de vinho. Jesus veio ser o próprio vinho, a própria bebida que sacia a nossa sede e nos cura de dentro para fora. Até porque diante desse texto, o inimigo espiritual e as pessoas com seus corações duros vão ter esse texto como uma garantia de que Jesus, tendo transformado água em vinho, as pessoas podem beber o vinho porque ele é uma bebida sagrada, uma bebida que pode ser bebida de qualquer jeito. Então, esta não é a finalidade desse texto e dessa ocasião de milagre. A finalidade aqui, primeiro, é promover uma provisão para um casal que está aflito, envergonhado devido à sua própria inadimplência em convidar pessoas além das suas condições. Isso era vergonhoso. O casal poderia pagar uma multa. Então Jesus vai fazer o milagre porque ele é socorredor. Em João 10:9 ele diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, sairá e encontrará pastagens. Pastagens por quê? Porque ele é provisão para as suas ovelhas. Ele é quem promove e provê, ele é o Senhor da provisão. Nada vai faltar para aqueles que confiam em Jesus. Mas não é como a pessoa quer, porque tem muita gente fazendo de Jesus garçom ou padeiro. E Jesus não é o meio, ele é o fim das coisas, e ele faz como ele quer. Em Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Porque tem gente pensando que Deus não vai deixar faltar nada. Deus deixa faltar sim. O que não pode faltar é a presença dele na tua vida. Muita gente se frustra diante de Jesus, diz, na sua palavra diz que nada me faltaria porque está faltando dinheiro para comprar o botijão, para comprar a cesta básica. Não é assim, vai faltar sim. O que não pode faltar na sua vida é a presença de Jesus, e ao seu tempo ele vos exaltará, ele promoverá o que a tua alma necessita. Nem sempre o pai dará ao filho tudo que a criança pede, como por exemplo doces de manhã, meio-dia e de noite.
vai criar diabetes na criança. Então o pai sabe o que é melhor para sua criança. Bem assim é Jesus. Nem tudo que a gente pede vamos receber, porque pedimos mal para gastarmos em nossos próprios deleites. Mas Jesus é misericordioso e no seu tempo ele atenderá o seu pedido. E se ele não atender, não fica chateado não, porque ele vai fazer aquilo que a tua alma precisa e não do que o teu corpo pede. Você primeiro precisa saber, meu Deus, essa realização que eu quero que o Senhor faça é para a minha própria glória ou é para a glória do Senhor? Todo milagre tem um propósito, glorificar o nome do Senhor Jesus. Jesus vai dizer para aquele cego de nascença que aquele milagre, vai dizer também para os discípulos, que aquele milagre, que o cego nasceu com um propósito de que o nome do Senhor Jesus fosse reconhecido. Então tem um propósito nessa falta, tem um propósito nessa situação difícil que você está enfrentando, que eu estou enfrentando. E Jesus vai mudar pensamento nessa noite. Jesus vai mudar sentenças nessa noite. Jesus vai mudar causas nesta noite. Ele é capaz de fazer o que ninguém pode fazer. Sua mãe disse aos serventes, façam tudo quanto ele vos disser. Jesus havia dito que não era chegada a sua hora, mas a mãe provoca o milagre. Essa mulher, mãe de Jesus, era uma mulher de fé. E ela passa a autoridade para o filho, porque o filho ali não é subalterno a ela, mas ela é subserviente ao filho. Jesus é o Deus dela e não o filho dela. Jesus faz questões de tratá-la como a serva e não como a mãe, porque Maria não é a mãe de Deus, mas sim a mãe apenas do menino Jesus, do Jesus homem. Muita gente na igreja romana diz Santa Maria, mãe de Deus. Maria não pode ser a mãe de Deus. Maria, como mulher, teve princípio, meio e fim. Ela não é a mãe de Deus, porque se ela fosse a mãe de Deus, ela seria uma deusa. E está escrito em Deuteronômio 6:24, que atentai, ó Israel, porque o Senhor vosso Deus, o Senhor Jeová, é o único Deus. Não tem deusa Maria, não tem Deus Jesus. Jesus não é um Deus. Jesus é a segunda pessoa do Pai. Jesus já convivia com o Pai antes da humanidade, antes de vir ao mundo. Mas Maria não, Maria foi uma mulher comum, escolhida pelo Espírito Santo, terceira pessoa do Pai, para, por obra e graça, gerar o Filho de Deus no ventre de Maria. Muita calma aí na hora de interpretarmos o texto, porque senão incorreremos no erro da idolatria. E este não é o propósito de Jesus. Por isso que Jesus a chama de mulher e não chama de mamãe. Porque ele está tratando-a como o próprio Deus. Vejam bem, e ela diz, façam tudo quanto ele vos disser. Ela provoca o milagre e ao mesmo tempo coloca no seu devido lugar as coisas. Jesus como Deus, Senhor, mandatário, chefe. Jesus é quem vai dizer o que deve ser feito e não a mãe de Jesus, a Maria. Ela disse, façam tudo. Ela não disse, façam muito do que ele vos disser. Façam tudo. Este é o mandamento de Maria. João 2:5. Façam tudo. A gente quer fazer tudo o que o nosso coração pede. A gente quer fazer tudo o que o nosso desejo comanda. A gente quer fazer do nosso jeito. Mas Maria está dizendo, façam tudo quanto ele vos disser. No capítulo 2, versículo 5. Quando diz isso, Jesus agora no versículo 6, João vai dizer, que estavam ali postas 6 talhas de pedra. E as purificações dos judeus, e em cada uma das talhas cabiam 2 ou 3 almudes, ou seja, existia uma água
ali na festa para a purificação. Era um ritual de purificação através da água. Os judeus utilizavam isso. E Jesus, no capítulo 2, versículo 7, diz: enchei as talhas de água. Não era chegado o tempo, e agora começa a acontecer o tempo dele. Interessante que Jesus não chega para dizer: eis aqui o tempo, é agora. E ele já começa a agir sem dizer que é o tempo. É assim que vai acontecer na minha e na tua vida. Ele vai começar a agir sem dizer que é o tempo. Quando você vê, o milagre já aconteceu. Porque o milagre, o milagre, ele é inexplicável. Ele vem por uma mão, por uma via em que você menos espera. O milagre não pode ser explicado. É um fenômeno sobrenatural, que quem detém-o é o próprio Criador. Jesus tem este poder. Ele é declarado como Deus em João 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. Ele é a palavra de comando. Quando ele diz enchei, ele está usando o verbo encher. Ele está mandando encher, mas não está mandando encher de vinho. Se alguém quisesse retrucar Jesus, dizer: Jesus, não faltou água, o que está faltando é vinho. Muitas das vezes Jesus está mandando algo na sua vida que não é aquilo que você está precisando, e você diz: eu não pedi água, eu estou pedindo vinho. Será que Jesus não entendeu o meu pedido? Por que ele está mandando algo que eu não pedi? Ei, Deus não faz do jeito que você quer. Ele faz do que ele quer e do que a sua alma necessita. A sua alma primeiro precisa da água. A água é a purificação. Jesus primeiro precisa purificar esse coração, para depois ele transformar. Jesus primeiro precisa fazer do jeito dele, para depois chegar onde ele quer e que o teu milagre aconteça. Não é você que vai fazer o milagre, mas sim o Senhor Jesus. Então deixa na mão dele. Deixa na mão do Senhor Jesus, que ele é quem vai fazer, e do jeito dele. Quando ele faz, a ciência não consegue explicar. Ele está mandando encher 6 talhas de água, cada uma tinha 50 litros mais ou menos. 6 vezes 50 litros, daria 300 litros. E está lá os homens enchendo as talhas de água. As talhas eram jarros de barro. E foram enchidos esses 6 jarros de água. E depois ele diz: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. Versículo 10. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e depois, quando já tem bebido bem, então serve o inferior, mas tu tem guardado até agora o bom vinho. Vejam bem, queridos, Jesus é o único no universo que tem o poder de transformar água em vinho sem adicionar carbono e nitrogênio na água. A água é composta por moléculas de hidrogênio e oxigênio. São 1 hidrogênio e 2 oxigênios. 2 moléculas de oxigênio compõem a água. Mas o vinho é feito de nitrogênio e carbono, entre outros químicos que compõem o vinho. Jesus vai transformar água, ou seja, H2O, em vinho, nitrogênio e carbono, entre outros. Como isto acontece sem fazer adição de uvas? Jesus não chegou com um saco de uvas e espremeu, colocando naquela água para transformar em vinho.
não houve isto, foi muito rápido, de uma forma miraculosa. Jesus vai transformar essa água em vinho. Num argumento de um cientista cristão, criacionista, chamado José Adalto Lourenço, grande escritor e comprovador da Bíblia pela ciência, como um livro da verdade. Ele disse que a ciência admite este milagre como possível, o milagre da transformação da água em vinho, porque a energia que foi gastada para transformar água em vinho é a mesma energia que é gasta para acender todas as estrelas da nossa Via Láctea durante um dia. Eles admitem que é possível transformar água em vinho, eles só não sabem de onde vem tanto poder nessa transformação de água em vinho. Os átomos são quebrados e o nitrogênio e o carbono que faz a composição do vinho precisam ser misturados de outra forma depois que é quebrado as partículas, as moléculas de água, e num processo de fusão e infusão é colocado os carbonos e o nitrogênio junto com os átomos de água, de uma forma organizada, depois de quebrados e separados e transformados em vinho. Num reator termonuclear, com aceleração termonuclear, isso é capaz de acontecer na natureza, segundo o cientista Adalto José Lourenço. Eles comprovam este milagre por meio da ciência. E nós, seres leigos nesta área, não admitimos muitas das vezes que foi capaz de fazer este milagre, enquanto cientistas estão admitindo com suas próprias palavras que foi possível este milagre. Os prótons, os nêutrons e elétrons são colocados no seu devido lugar pelo Todo-Poderoso Jesus Cristo. Jesus teve o poder de transformar a água em vinho. Há quem diga que o vinho tem poderes de tratamentos terapêuticos. É uma bebida fitoterápica que pode tratar problemas circulatórios e evitar problemas de AVC. Mas, na realidade, o que nós vemos são pessoas que bebem vinho simplesmente por bebedices, em busca de prazeres carnais. E a bebida alcoólica, ela sendo feita num processo de apodrecimento das uvas e a fermentação, causando com que um efeito alcoólico haja na bebida, no vinho, tenha um efeito colateral no usuário, no consumidor dela, a ponto de caminhar por 3 fases da vida de bebedice. Segundo comentaristas, dizem que na primeira dose de vinho, o corpo relaxa como se fosse um ansiolítico inserido no corpo, como um remédio, e a pessoa fica relaxada. Hoje é sábado, tem muita gente fazendo isso agora. Mas a segunda fase começa a ficar pior, porque a pessoa pode beber mais de uma dose e começar a falar bobagens. Começar a ficar rica do nada, começar a se gabar, começar a brigar, ficar agressiva, falar palavrões, sem medir escrúpulos,
e imorais, palavras de baixo calão. Essa é a segunda fase da bebedice alcoólica, seja do vinho, seja do uísque ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica. A terceira fase é a pior de todas. A pessoa começa a ficar tonta e cair e pode até vomitar e incomodar e deixar sequelas para a família. Pode bater o carro no trânsito, causar graves problemas. Esses são os efeitos da bebida alcoólica. Jesus não transformou água em vinho aqui, num vinho embriagante. Existem vinhos inofensivos que podem ser bebidos muito e não causar sérios problemas ou problemas na vida moral da pessoa. Esse vinho que Jesus transformou, está bem claro que não é um vinho embriagante. Isso é revelado se você prestar atenção no texto, você vai ver no capítulo 2, versículo de número 9 e 10. E logo que a água foi feita vinho, o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera. Se bem que o sabiam os serventes, foram os caras que
antigo, que vinha num vaso grande de vidro, que os nossos avós bebiam e levavam para todo mundo beber, bem vermelho, é o vinho sangue de boi, o vinho forte. Mas tu guardaste até agora o bom vinho, ou seja, o vinho que Jesus fez é o bom vinho. Não é o mau vinho, gente. Muita gente está quebrando o bom vinho ao suco de uva. Na minha ingenuidade, quando eu comecei a congregar na Assembleia de Deus, eu via os evangélicos fazendo a Santa Ceia e tomando uma dosezinha de suco de uva. Eu dizia, olha lá, eles proíbem de beber, do povo beber vinho, e eles mesmos bebem. Mas é um suco de uva. Jesus não promoveu a bebedice, Jesus nunca foi beberrão, Jesus nunca mandou a gente beber. Jesus nunca mandou a gente beber cerveja, beber cachaça, beber bebida alcoólica. O vinho que Jesus transformou aqui é um vinho inofensivo. Suco de uva, gente. Jesus não ia fazer bebida, você imagina aí, Deus ia fazer bebida alcoólica para o povo ficar bêbado. Você já viu como é a pessoa bêbada, como é horrível? Paulo vai falar, Timóteo, usa de um pouco de vinho devido às tuas constantes enfermidades, ou seja, Timóteo tinha um problema de úlcera, algo parecido com úlcera devido à água alcalina que ele bebia naquela época. E aí o vinho tinha um poder fitoterápico. Até aí tudo bem, mas não é esse vinho químico terrível que tem um alto teor de álcool, de fermentação. Não é esse tipo de vinho. O vinho deixa a pessoa broca, boba, abobalhada. Jesus não fez vinho com esse propósito. Jesus fez suco de uva para ter serenidade, modéstia, equilíbrio moral, mental, psicológico, emocional. Jesus não vem causar devassidão, depravação. Era uma festa de casamento familiar e não um carnaval, e não um bordel. Não era uma festa de paredão. Jesus está causando aqui um impacto de transformação de água em vinho para mostrar a nós que ele transforma a nossa vida da água para o vinho. Você que rouba, você não vai roubar mais. Você que se prostitui, não vai se prostituir mais. Você que mente, não vai mentir mais. Você vai ser transformado da água para o vinho. A transformação em Jesus Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criação. Genezenote, que significa em grego nascido do alto, transformado, metamorfos. João 3,4, necessário vos é nascer de novo, metamorfos, nascer de novo, transformação da água para o vinho. Essa metamorfose só acontece por meio daquele que tem o poder de acender todas as estrelas durante o dia, teve o poder de partir as moléculas de água num processo de fisão e fusão, quebrar os átomos. E os prótons, os nêutrons e elétrons juntar no seu devido lugar e colocar o nitrogênio e o carbono no meio do oxigênio e do hidrogênio e fazer a transformação da água para o vinho. É o mesmo Deus que tem o poder de uma semente, de um caroço de uva, fazer uma planta, uma árvore que gera várias uvas. Aquela planta só tem um carocinho, mas no metamorfos, no trabalhar de Deus, naquele que tem o poder de fazer do milagre algo natural e do natural fazer o milagre, é Ele que tem o poder de fazer na tua vida, na minha vida, na vida da minha esposa, na vida do meu filho. Ele está trabalhando na tua casa, Ele está trabalhando no teu negócio, Ele está trabalhando no coração do teu filho, no coração da tua filha, na mente do teu filho. Ele está trabalhando na tua mente, está trabalhando nos corações, Ele está trabalhando nas situações para fazer o que Ele quer no seu devido tempo.
O que nós precisamos é esperarmos e não desistirmos, confiarmos, continuarmos confiando, porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Espera no Senhor que o teu milagre vai acontecer no momento que menos você esperar. É no momento que menos você está esperando. Ele virá. Quantas noites você já dormiu dizendo: esse milagre não vai acontecer. Deus desistiu de mim. Esta semana eu estava reclamando, dizendo: já tem tanto tempo eu pedindo esse milagre, eu vou desistir. E quando eu estava na corda bamba, já para desabar, no precipício da morte, a mão forte do Senhor me estendeu, me levantou e disse: meu filho, é no meu tempo, lembra das palavras que tu pregas, lembra das palavras que eu te dou, elas não vêm de você. Sou eu que dou, sou eu que faço. E eu silencio. E só ouço a voz do meu pastor, do meu Jesus, que me diz: não tenha medo. Entrega os teus problemas a mim, os teus sonhos, os teus projetos, os teus intentos, as tuas dores, as tuas percas, as tuas derrotas, as tuas aflições, as tuas angústias, o teu sofrimento, o teu medo, a tua incerteza. Eu posso fazer de onde você menos espera, como você menos espera. Só não caia, só não entregue os pontos, só não murmura, você não dê murros em ponta de faca, não tente lutar contra Deus, porque é no tempo dele. E na hora que ele chegar, meu irmão, ninguém impede, Satanás não pode impedir. O milagre, quando chegar, Satanás não vai impedir. O milagre está entrando no teu coração nesta hora. A transformação está já acontecendo na tua vida, na tua casa, em tudo onde você botar a mão, estará sendo transformado da água para o vinho, porque o Senhor, Ele tem o projeto maior para a sua vida. Nunca houve noite, nem haverá. E nada que possa impedir do dia brilhar. E não há dificuldade. Glória a Deus, vamos agradecer ao Senhor. Você que está aceitando Jesus agora como seu Salvador, diga assim comigo. 1, 2, 3, diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e transforma-me numa nova criação. Escreve o meu nome no livro da vida. E me faz uma nova criação em nome de Jesus. Transforma meu coração da água para o vinho, Senhor. Está chegando o dia, a hora certa da tua vitória. O seu nome está escrito no livro da vida. A partir de agora, você é uma nova criação. Você já recebeu o milagre, meu irmão. Creia tão somente e persevera no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É isso mesmo, muitos verão a transformação na sua vida e vão perguntar: o que aconteceu? E você com convicção vai falar. Agradeçamos ao Senhor, Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus.
por este sábado maravilhoso. Abençoa cada um, meu Deus, padeiro, está trabalhando na padaria essa noite. Aquele homem que está na roça, ouvindo a palavra aí, sentado na sua cadeirinha, com sua família, com seus familiares, ouvindo a palavra do Senhor Jesus através da 90,7 FM, através do TikTok, do Facebook, do YouTube. Abençoa cada um, protegendo, guardando, livrando dos perigos, de todos os males. Pessoas de todos os bairros de Salvador, de toda a Bahia, de todo o Brasil. Onde tiver alguém ouvindo esta programação, na sua caminhonete, no seu carro, no seu caminhão, no seu radinho, lá na guarita do guarda. Alô, você guarda. Jesus é quem te guarda. É guarda noturno, ouvindo a palavra de Deus. Você, porteiro do colégio, ouvindo a palavra de Deus, onde quer que você esteja, meu amigo, Jesus é contigo. E agora a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações inefáveis do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos sempre. Amém.